A paz do Senhor, estou aqui de novo. Vamos relembrar a resposta do estudo da semana passada. Mais um discipulado pela graça de Jesus. Nós estamos firmes e eu estou bem feliz porque tem mais gente agora querendo estudar com a gente. E eu acredito que é essa a vontade de Deus, que cada vez mais nós possamos atrair pessoas para estudar a Bíblia, né? Que Deus seja louvado por isso. Vamos orar para que nós possamos relembrar a resposta da semana passada? Senhor Jesus, eu clamo a sua presença agora, nesse momento, que nós possamos, Senhor, entender certinho tudo aquilo que o Senhor planejou para cada uma de nós. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem dado essa vontade da gente estudar junto e que esse estudo, Senhor, que fala sobre o batismo, possa fixar na nossa mente somente a verdade, aquela que o Senhor quer nos ensinar. E é em nome de Jesus é que eu te peço e agradeço, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estamos falando a respeito do batismo das águas, né? Foi uma lição bem interessante, eu fiquei bem encantada, porque eu vi que teve pessoas que me fizeram pergunta em box, e é assim mesmo, isso que eu quero, isso que é legal, a gente ter curiosidade e aí, tendo dúvida, a gente pergunta para que a gente possa saber e não ficar aí sempre na dúvida, né? Então, a primeira pergunta, né, para a gente ser mais objetivo, a primeira pergunta foi sobre Jesus. Eu havia perguntado se Jesus ele foi batizado quando criança ou quando adulto. E a resposta, né, que a gente encontrou em Lucas 3, 21 e 23, quando ele era grande, né? Inclusive foi quando ele foi pro Jordão a ser batizado por João, não é mesmo? Então tá aí a resposta, né? E a outra pergunta depois dessa foi sobre se devemos batizar os novos discípulos em nome de quem? Né? Também foi uma pergunta fácil, nós conseguimos encontrar na passagem de Mateus 28, 19, né? Que é em nome do Pai, em nome do Filho e do Espírito Santo. A nossa próxima pergunta foi sobre o descer das águas do batismo, ele representa o quê? Quando a gente entra para batizar, né? O que acontece? A gente deixa o quê? A gente morre, né? E da velha vida, e aí torna-se ser uma nova pessoa, né? Então, aquele intervalo que eu havia colocado na semana passada, o descer as águas do batismo representa a morte, né? Então, essa é a resposta correta e ficou da passagem de Romanos 6:3. A próxima pergunta, depois dessa, né, que era no intervalo de como Jesus ressuscitou dos mortos, nós também ressuscitamos para uma nova vida junto com Cristo, né? Essa que eu tinha falado, que era a mais fácil que tinha, que a gente ia encontrar na passagem de Romanos 6, 4 a 8. A próxima pergunta, né, que era para a gente colocar no intervalo, era o descer das águas representa quando a gente batiza, representa o fim daquela velha vida, né? Da nossa velha pessoa. E o subir das águas representa o quê? Da nossa nova vida com Jesus, né? Uma vida nova. E aonde é retratado em Colossenses 2, 14. Então, para a última pergunta, eu vou falar para vocês que é daquela parte que a gente leu sobre o batismo nas águas, não tem poder em si mesmo para salvar ninguém. Nós sabemos disso, né? Como foi retratado na semana passada, que não vale somente a gente entrar nas águas e querer se batizar, né? E tomar um banho e ficar por isso mesmo, né? Então, nós somos salvos pela graça mediante ao quê? Certa resposta, mediante a fé. E nós encontramos essa resposta em Efésios 2, 8 a 9. Se você não conseguiu encontrar alguma dessas perguntas,
que a gente está revendo agora, você pode apagar, né? Creio que você está fazendo de lápis, você pode apagar e então colocar a resposta certa aí do lado, né? Então, essa lição do batismo nas águas, ela se encerra hoje, né? Porque hoje a gente está fazendo só a revisão. E aí, foi interessante que teve uma pergunta que eu vou responder que vai servir para cada um de nós, né? Teve uma pergunta bem interessante, que eu acredito que é a dúvida de muitas pessoas, né? Porque essa questão de batismo é muito complicada. A gente precisa entender bem certinho para que não haja confusão na nossa mente, né? Então, teve uma que me perguntou assim: o arrependimento, ele traz o perdão do pecado, né? Então, se eu reconheço meus pecados, a pergunta que a pessoa me fez é: se eu reconheço meus pecados, eu aceito Jesus na minha vida, eu sou batizada, e quando eu peco de novo, o que acontece? Deus me perdoa? É claro que ele perdoa. A resposta é claro que ele perdoa. E aí agora eu quero que vocês anotem aí, que é muito interessante, e eu não vou ler tudo, porque é muita coisa, mas você vai poder ler com a graça de Deus. Se você não entendeu, você lê novamente. Eu creio que o Espírito Santo vai estar comandando e você vai conseguir entender. Vou dar só aqui uma pincelada pela resposta que eu busquei para você com relação a essa pergunta. É assim: o arrependimento que traz o perdão dos nossos pecados, ele tem que partir de coração. O que é o arrependimento? Por exemplo, me batizei, fiz tudo isso que a pessoa perguntou através dessa pergunta, e aí, será? A gente fica com aquela dúvida: será que Deus vai perdoar? Né? E toda vez vai ficar, né, uma coisa repetitiva. A pessoa peca, pede perdão, né, se batiza de novo. Não. Na Bíblia, inclusive, fala que batismo é um só. Então, a gente batizou, nós saímos daquela vida torta que a gente tinha, talvez uma vida que éramos leigos, que não sabia, né, que tínhamos que nascer novamente. Então nascemos para uma nova vida com Cristo. Então agora tudo que a gente for fazer é ligado com Cristo. E Deus, ele é bondoso e misericordioso. Se nós arrependermos de coração, não importa se uma, não importa se duas, não importa se 3 vezes, ele vai nos perdoar. Então, assim, é muito interessante que a gente possa entender, porque aí, às vezes a gente pode colocar na cabeça assim: ah, mas então tá fácil, eu posso pecar e aí amanhã eu me arrependo e aí então eu volto para Jesus de novo. Então Deus sabe a sinceridade do seu coração, do meu coração, né? Então, assim, quando a pessoa peca, o pecado ele incomoda as pessoas que é de Deus. E ela com certeza não vai querer fazer mais, porque agora o Espírito Santo está com ela. E aí ela não vai ter interesse de ficar fazendo de novo. Então, para Deus, aqui nesses versículos que eu vou passar para vocês, que vocês podem anotar agora, que é 1 João 1, versículos 7, 8, 9, 10. Vou repetir. 1 João, versos 1, versículos 7, 8, 9 e 10. E 1 João 2, versículos 1 e 2. A resposta bem completa vocês vão encontrar nessas passagens, né? Que daí vai falar que não somos mais escravos do pecado, né? Porque geralmente quando a gente não conhece a palavra, não conhece a verdade, a gente é escravo, né? Tipo assim, a gente peca, levanta e faz tudo de novo, não tem aquela consciência de que, poxa, não tem aquela inquietação de falar: poxa vida, Jesus falou para mim não fazer isso, que eu não devo fazer aquilo, né? Então, assim, às vezes, quando a gente não anda com Cristo, não importa, a gente vai levando a vida de qualquer maneira, mas quando você tem o Espírito Santo com você, aquilo te incomoda e você não vai querer mais fazer. Então, Deus, ele nos perdoa sempre que nós clamamos de coração. Pode ser 1, 2, 3, não importa. Quem sou eu para julgar? Ah, eu errei uma vez, então eu sou santo. Não. Nesse mundo, nós estamos no mundo de pecado.
né? Já amanhã ou depois eu posso pecar, e aí não existe pecadinho nem pecadão. Então, às vezes a gente falha. E aí, quando a gente falha, a gente recorre a Jesus. Porque Ele é o único que pode nos salvar, tirar aquela culpa da nossa cabeça e do nosso coração. E fazer com que a cada dia a gente sente o desejo e a vontade de andar conforme a sua santa e boa vontade. E de acordo com a palavra que Ele nos deixou e o exemplo que Ele nos deixou. Não é mesmo? Então eu espero que eu tenha respondido essa pergunta e que sirva para todos que tenham essa dúvida também. Se no decorrer também, mesmo né, até nesse vídeo, vocês ficaram com dúvida, a gente pode voltar a conversar, né? Eu posso buscar aí uma resposta mais abrangente, mas eu creio que vocês vão conseguir entender através dessa passagem que eu deixei para vocês, certo? Então fica aqui, né, um fechamento do que é o batismo, do que representa o batismo para nós, e que nós possamos fixar na nossa mente e ter o desejo de estar andando sempre com Jesus. E então nesse momento vamos orar, agradecer a Jesus por essa oportunidade de estudar sobre o batismo. Obrigado, Jesus. Obrigado mesmo, porque o Senhor está conduzindo esse estudo conforme a sua santa e boa vontade. Obrigado pelo esse fechamento do batismo, que não tenha gerado nem mais outras dúvidas, Senhor, que todos nós possamos realmente aprender e entender qual o seu propósito para nós com relação a esse entendimento. Dá-nos uma semana abençoada, que cada uma dessas pessoas, Senhor, que vai ter contato com esse vídeo, que possa realmente ir somar na vida dela. Eu peço que o Senhor abençoe cada vida, né? Cada um com as suas preocupações, seus problemas, suas dificuldades, que o Senhor venha abençoar cada um. E é em nome de Jesus que eu te peço e agradeço. Amém.